Muito boa tarde e seja bem-vindo ao Covid, a vida no Covid. Pandemia. Uma palavra que assusta. Não aconteceu só aos outros, está a acontecer a todos nós. A pandemia trouxe medo de tudo e mais alguma coisa. Deixou e continua a deixar marca. Trouxe o confinamento, o distanciamento físico, o medo da infecção, a crise económica e a incerteza do futuro. Os planos foram adiados, os hábitos reajustados e a vida nunca mais foi a mesma. As visitas à família e amigos foram trocadas por videochamadas. Os abraços e os beijos perderam lugar para as cotoveladas e passámos a não sair de casa sem chaves, carteira, telemóvel e máscara. O novo, que já não é novo, acessório que nos cobre parte do rosto e quase esconde por completo as emoções. O aumento do stress e da ansiedade fizeram com que a nossa saúde mental saísse prejudicada de tudo isto. O facto é que grande parte dos portugueses esteve e está muito tempo fechado em casa, sem conversar cara a cara com um amigo, sem poder dar um passeio até à praia aos domingos, sem viajar, sem ver uma peça de teatro, sem ir a um jogo de futebol ou ao cinema. Somos obrigados a encontrar alternativas para ocupar a mente, para nos mantermos saudáveis também a esse nível. Para além disto, surgem outras questões a nível da ética, tanto na aplicação de ventiladores como na de vacinas. Imagine que amanhã chegam 3 pacientes em estado grave a um hospital com recursos escassos. Um rapaz de 15 anos com diabetes, uma mãe de 25 anos sem historial de doenças e um avô com 80 anos. Por causa do novo coronavírus, eles estão a lutar pela vida e só nos resta um ventilador. A quem o devemos dar? Qual é a ação moralmente correta? Este não é um cenário meramente ficcional de uma aula teórica de ética. É algo que já está a acontecer. Em Itália, adotou-se a seguinte regra para resolver estes casos: dar prioridade àqueles doentes com maior probabilidade de sucesso e esperança de vida. Mas como decidir quem toma a primeira vacina? Seria razoável tornar a vacina contra a Covid-19 obrigatória? É moralmente correto desligar a máquina aos mais idosos e ligá-la aos mais jovens? Como decidir quem vive e quem morre? Desta forma, vamos perceber melhor quais os efeitos desta pandemia deste vírus no cérebro, ouvir a opinião de diversas pessoas, entre as quais professores, médicos, enfermeiros, esportistas e empresários, nos falam sobre as suas experiências neste momento difícil e ainda compreender a composição química do vírus que nos anda a assustar. Viruses are essentially protein packages surrounding genetic material. Coronaviruses get their name from the spikes that protrude from the surface of a viral envelope that sort of resemble a solar corona. These spikes are actually the proteins that bind to human cells and allow the virus to infect them. We'll begin with a protein structure that was solved by cryogenic electron microscopy, or cryo-EM. If we move from this view, looking down at the viral membrane, the spike protein begins to appear less triangular, and we can see it has a roughly cylindrical shape. Notice that it's heavily glycosylated. During viral replication, it uses our body's own enzymes to covalently attach sugars to asparagine side chains near the protein's surface. We can see the conformational difference in the protomers by examining a section of the spike protein that is critical to the viral life cycle, the receptor binding domain, or RBD. The RBD is where this virus binds to an enzyme on the host cell's surface, enabling it to fuse with the cell and transport viral genetic material inside. If the virus does undergo fusion, viral genetic material is released into the cell. In the case of coronaviruses, this piece of RNA travels to our own cell's ribosome and hijacks them to create its own viral proteins. Viral translation using our ribosomes makes the proteins that the virus needs to assemble additional copies of itself, which will eventually be released from the cell and infect other cells. Every new piece of information we learn about viruses leads us to a better understanding of disease and treatment. Por outro lado, também temos de conhecer o funcionamento do cérebro. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, pois coordena todas as funções vitais do nosso corpo, recebendo sinais do ambiente onde nos encontramos e envia mensagens para as diferentes partes do nosso corpo. Este órgão encontra-se dividido em 3 partes: o cerebelo, o tronco encefálico e o córtex cerebral. O cerebelo controla o equilíbrio, o movimento e a coordenação do corpo humano. O tronco encefálico liga o cérebro à medula espinhal.
Além disso, o tronco encefálico controla todas as nossas funções vitais, como por exemplo respirar, digerir os alimentos e impulsionar o sangue. O córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro, sendo formada pelos neurónios. O cérebro é, sem dúvida, o diretor do corpo, estando dividido em duas grandes partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, estando ligados entre si por fibras, também denominadas por corpo caloso. Além disso, ambos os hemisférios controlam o nosso corpo de forma cruzada. Deste modo, verifica-se que o cérebro é um órgão muito importante. Como tal, devemos cuidar dele o melhor possível. O vírus SARS-CoV-2 é capaz de infectar células do tecido cerebral, tendo como principal alvo os astrócitos de célula ou corpúsculo ósseo em forma de estrela, que fazem parte do sistema nervoso central. Os resultados revelam ainda que o vírus leva a alterações significativas na estrutura do córtex, a região do cérebro mais rica em neurónios e responsável por funções complexas como memória, atenção, consciência e linguagem. O aspecto positivo sobre o cérebro é que ele é incrivelmente flexível, o que significa que é mutável e pode compensar os danos. Mesmo em condições graves como a perda de memória e depressão, podem ser melhoradas com ações que alteram o funcionamento do cérebro e da sua química. Foi o caso de uma mulher de 55 anos infectada com o novo coronavírus que chamou a atenção para a possibilidade da doença poder causar distúrbios neurológicos como delírios e psicose. Estava a comportar-se de uma forma muito estranha, dizia ver macacos em casa, achava que estava a ser perseguida e apresentava um comportamento extremamente agressivo. Começou então a ser tratada com medicamentos antipsicóticos. O cérebro é responsável pela percepção dos diferentes estímulos externos através dos sentidos, da inteligência e da memória. Em relação ao olfato, o vírus pode chegar ao cérebro por meio do bulbo olfatório do prosencéfalo. Como parte do sistema responsável pelo sentido do olfato, o bulbo olfatório envia informações sobre o cheiro para serem posteriormente processadas noutras regiões do cérebro, incluindo a amígdala, o córtex orbitofrontal e o hipocampo. A perda de paladar e a febre são outras das consequências do vírus SARS-CoV-2 no cérebro. A dificuldade respiratória também poderá ser atribuída a lesões neuronais observadas nos centros de controle respiratório e cardíaco do cérebro, localizados no tronco encefálico. Boa tarde a todos os telespectadores, desde já obrigado pelo convite. Eu sou Mariana Cardoso e sou neurologista. Como todos sabem, a pandemia pela qual estamos a ultrapassar infelizmente tem deixado grandes marcas na vida das pessoas. Em primeiro lugar, verificou-se que certos doentes dizem ter pensamentos confusos e desorientação, mas ainda não sabemos se podem surgir problemas de memória a longo prazo ou até mesmo demência. No entanto, é importante reforçar a ideia de que os possíveis efeitos no cérebro e no sistema nervoso têm potencial para trazer danos a longo prazo. Num estudo, os padrões encontrados incluíram sinais de inflamação e uma chuva de pequenas manchas de sangramento, geralmente nas partes mais profundas do cérebro, que são semelhantes às observadas em mergulhadores ou em doenças de altitude, o que pode ser sinal da profunda falta de oxigênio no cérebro em alguns pacientes com Covid-19. As razões que justificam as alterações a nível psicológico e físico podem incluir inflamação ligada a eventos cerebrovasculares, uma síndrome causada pela interrupção de suprimento de sangue ao cérebro. Apesar de ainda não ser algo totalmente comprovado, este vírus pode alterar os níveis de dopamina e de outros produtos químicos, como serotonina e acetilcolina, no cérebro, conhecidos por estar envolvidos na atenção, na aprendizagem, memória e humor. Além disso, a preocupação excessiva devido ao medo em contrair ou espalhar o vírus para outros membros da família, bem como o isolamento e a solidão, podem alterar a composição química do nosso cérebro. O stress é o principal responsável pela inflamação persistente no corpo, que também pode afetar o cérebro e diminuir o hipocampo, e, portanto, afetar as nossas emoções. Também pode afetar os níveis de serotonina e cortisol no cérebro, provocando alterações no nosso humor. Eventualmente, estas mudanças podem ainda causar sintomas de depressão e ansiedade. No entanto, durante a quarentena, grande parte da população realizou alterações na sua alimentação e estilo de vida, aumentando a ingestão de alimentos com elevados níveis de açúcares e gorduras, afetando a capacidade de raciocínio. Deste modo, verificamos que todos os comportamentos estão equacionados e, portanto, devemos ter o máximo de cuidado para não contrair este vírus. Obrigada! Como todos sabem, o mundo tinha atravessado tempos bastante difíceis, visto que a pandemia da Covid-19 tinha afetado todos os seres humanos a nível psicológico. Ao longo desta fase, todos nós somos recomendados a manter o distanciamento social e o isolamento profilático, de modo a que as consequências não tivessem tanto impacto na nossa vida.
Contudo, todas estas regras impostas tiveram fortes e súbitas influências nas nossas rotinas diárias. Assim tivemos que nos adaptar às circunstâncias. O contacto humano sempre foi uma das formas de nos comunicarmos, transmitindo a segurança, o conforto e a proteção. Todavia, um dos maiores problemas verificados e que tiveram um grande impacto foi o facto de não nos podermos tocar, condicionando negativamente o desenvolvimento social, cognitivo e emocional. Por outro lado, a ansiedade, o medo e a insegurança. Muitas pessoas ficaram sem os seus empregos, sendo esta a sua única forma de sustento. Os conflitos familiares, visto que é uma partilha exaustiva do mesmo espaço durante longos períodos de tempo, evidenciando o stress tóxico ou até mesmo a violência doméstica. A alteração dos comportamentos físicos, tais como a distração, a apatia, a agitação, a falta de apetite, os problemas de memória e ainda perturbações no sono. Cyberbullying, uma vez que a socialização foi cada vez mais escassa, sendo substituída pelas novas tecnologias, evidenciando Mudanças de humor, como a agressividade e a impulsividade, tornando os adolescentes cada vez mais desinteressados pela vida. e, em casos extremos, o suicídio. A segurança diária, o medo do que poderá acontecer, pode não só desenvolver transtornos mentais, como também agravar os que já existiam devido ao facto de enfrentarmos as adversidades que esta pandemia nos impôs. Por outro lado, e sem minimizar a tragédia que foi e que está a ser esta pandemia, como em qualquer outra crise, também conseguimos encontrar alguns aspectos positivos. A maior valorização dos entes queridos, havendo uma maior convivência familiar, diminuindo a utilização de bens materiais, nomeadamente telemóvel, computador, televisão, entre outros. A redução da poluição. Com esta pandemia, também nos apercebemos que muitos dos nossos trabalhos podem ser realizados online, sendo benéfica a utilização dos meios digitais. O fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, que num curto período de tempo começaram a abranger uma maior percentagem da população, e o rápido desenvolvimento da ciência, como por exemplo em apenas 5 meses conseguiram criar uma vacina para tratar a Covid. Um aspecto muito importante é que, independentemente da cor, do sexo, do estrato social, da nacionalidade, da idade, somos todos iguais, seres sensíveis, frágeis, impotentes perante esta adversidade. Tornamos-nos ainda menos consumistas, menos egoístas, mais solidários, no fundo, mais humanos. Muito boa tarde e seja bem-vindo à nova rúbrica do Covid. Hoje temos um episódio especial sobre a importância da lavagem das mãos no combate à Covid-19. Desde o início da pandemia, nos foi recomendada a lavagem das mãos com sabão ou a desinfecção das mesmas com álcool. E é aqui que a química surge como uma arma eficaz de combate a esta pandemia. Vamos perceber porquê. Quimicamente, um sabão é um sal alcalino de um ácido gordo que resulta da hidrólise de determinados tipos de lípidos, como as gorduras ou os óleos. Sendo o vírus constituído por uma membrana celular indispensável ao seu funcionamento, onde existem proteínas, fosfolípidos e gorduras, e os sabões moléculas de forma alongada, com uma extremidade que tanto interage bem com as gorduras como com a água, ou seja, são moléculas anfipáticas, possuem uma zona hidrofóbica, a polar, que repela a água e onde ocorrem as ligações mais fracas das forças de Van der Waals, as forças de London, e outra zona hidrofílica, polar, com afinidade pela água. Como podemos constatar na imagem, duas substâncias dissolvem-se uma na outra quando têm interações intermoleculares semelhantes, ou seja, se as suas forças de atração forem do mesmo tipo e intensidade. Desta forma, as moléculas de sabão envolvem as partículas de gordura, posicionando para o meio extra e intracelular a extremidade que interage com a água e as caudas hidrofóbicas voltadas umas para as outras, permitindo assim que todas as partículas prejudiciais sejam dissolvidas e arrastadas pela água no ato da lavagem. Assim, o vírus passa a estar sem a membrana que o delimita, ou seja, fica destruído. Concluímos então que tanto os sabões como o etanol são capazes de remover os vírus presentes na pele e de desagregar a própria nanopartícula viral. A sua polaridade justifica a interação com a água e com as biomoléculas que constituem a membrana e, consequentemente, a destruir. Por isso mesmo, não se esqueça de lavar as mãos com frequência. Juntos, vamos conseguir combater este vírus. Vamos agora perceber como vários membros da sociedade conseguiram lidar com esta pandemia, começando por duas atletas que nos vão contar a sua experiência. Qual foi a tua reação quando fomos todos de quarentena e os treinos acabaram?
Senti-me triste e senti-me desanimada porque os campeonatos estavam a começar e tivemos todos que vir para casa. Qual foi a coisa que sentiste mais falta durante os vários meses que ficamos fechados em casa? Senti falta dos colegas da escola, das aulas, senti falta dos treinos, de poder estar com os meus colegas de equipa e de poder treinar as horas que treinava. Qual foi a maior dificuldade a ultrapassar? A maior dificuldade a ultrapassar, acho que ainda estamos todas a ultrapassar, que é esta fase do Covid, das máscaras e de tudo o que se está a passar, mas acho que com o tempo isto vai ao sítio. Durante o isolamento tiveste treinos online ou tiveste algum contacto com o desporto? Se sim, como? Durante o isolamento tive treinos online pelo computador. Os meus treinadores marcavam uma reunião de Zoom e eu treinava online, tinha treino tanto físico como de patins. Quais foram as medidas tomadas pelo teu clube para a prática desportiva se poder realizar? Quando os casos começaram a diminuir, nós começámos a arranjar espaços ao ar livre para poder treinar todos afastados e de máscara. Começámos a arranjar pavilhões, até que a Câmara conseguisse finalmente arranjar o nosso pavilhão para podermos praticar no nosso pavilhão. Passamos agora para a opinião de uma professora sobre os impactos da pandemia no âmbito escolar. O que achou de irmos todos para casa de quarentena? Bem, achei que foi uma medida necessária devido à exposição que estávamos a este novo vírus e devido ao desconhecimento da própria doença. Foi fundamental para travar a sua evolução numa dinâmica mais problemática para todos. Gostou de dar aulas à distância? Sim, assim, é algo diferente, algo a que não estávamos habituados, mas que conseguimos nos adaptar, todos tivemos que fazer um esforço. E foi uma experiência, no meu ver, acabou por ser positiva. Acha que foi benéfico para os alunos? Assim, acho que foi benéfico para os alunos, porque entre ficarem sem aulas, sem aprendizagens, estar nas aulas à distância, acabou por lhes dar sempre algum conhecimento e alguma dinâmica. Sentiu saudades dos seus alunos? Sim, o contacto visual é muito importante, o facto de estar com eles todos os dias, vamos criando ligações emocionais que foram perdidas nesta situação. Prefere dar aulas à distância ou aulas presenciais? Prefiro sempre dar aulas presenciais devido a isso mesmo, o contacto visual, conseguir perceber as suas dificuldades, tanto sem primordialmente aulas presenciais. Obrigada pelo seu tempo e pelas suas respostas. De seguida falámos com algumas pessoas da área da saúde pública sobre esta pandemia. Acha que o isolamento de 3 meses afetou psicologicamente as pessoas? Sim, acho que sim, porque as pessoas não estavam preparadas e não reagiram da melhor maneira. O que pensa sobre o comportamento das pessoas no início das infecções pela Covid-19, no início da quarentena e na atualidade? O comportamento das pessoas modificou para o melhor, mas as pessoas não reagiram bem. Primeiro que não acreditavam que o Covid fosse assim tão mau como as pessoas pensavam, e só quando viram o mal a bater à porta começaram a ter precauções mais sérias. Houve alterações no seu local de trabalho? Se sim, quais? Sim, houve alterações. Começámos por ter o uso obrigatório de máscara, a desinfecção constante das mãos, não permitir visitas aos doentes, produtos próprios para desinfecção, rotinas alteradas. Mas não afetou só a sua área ou outras áreas também foram afetadas? Afetou todo o hospital. Como acredito que afetou todas as outras profissões que se tiveram que adequar às normas de segurança. Como é uma pessoa exposta diariamente a este vírus, que cuidados suplementares toma? Exatamente os mesmos cuidados que qualquer pessoa no dia-a-dia tem que tomar. Porque só assim é que nos mantemos seguros. Todos nós temos que ter os mesmos cuidados, não só quem está em contacto direto com doentes de Covid, como quem não está, porque nós nunca sabemos que quem está ao nosso lado é um doente assintomático ou não. Acha que a pior parte desta pandemia já passou ou ainda está para chegar? Em grosso modo, podemos estar a meio do fim, mas vamos ter que ver a reação do nosso organismo à vacina, vamos ter que ver como é que estão as novas estirpes, o que é que elas nos vão causar, por isso, acho que estamos a meio do fim. O que pensa sobre a vacina que em breve vai ser fornecida às pessoas? Eu inicialmente era contra a vacina, por receio, por não ler muito sobre ela, mas após me ser fornecido algum material de leitura sobre as vacinas e o que é que foi feito e que afinal este estudo não era um estudo tão recente quanto isso, mudei a minha opinião e já fui vacinado. Obrigado pela sua participação.
E vamos ainda perceber a experiência de um empresário neste tempo de dificuldades. Olá, o meu nome é Carolina e gostava de lhe fazer algumas perguntas acerca da sua empresa em tempos de Covid. Olá Carolina, eu sou o Miguel, obrigado pelo teu convite. É com muito gosto que te darei uma visão de como esta pandemia afetou e moldou a forma de trabalhar da minha empresa, a Kimberly Clark, que se dedica à produção e comercialização de produtos de papel, cuidados pessoais, tais como papel higiênico, rolos de cozinha, toalhita para bebê, fraldas de incontinência, etc. Ocorreu reajustamento de espaço ou horários na sua empresa? Sim, sobretudo na produção e na distribuição. Na parte comercial não, mas na produção e distribuição sim, houve muitos ajustamentos. A fábrica, pela grande procura que existiu, passou a produzir menos produtos para produzir mais quantidade, passou a produzir só aqueles que vendem mais e o centro de distribuição teve que trabalhar nos 2-3 meses críticos com mais um turno do que o normal e o centro de distribuição passou a trabalhar 24 horas sobre 24 horas, inclusive ao sábado e ao domingo. Sentiu de algum modo que o seu trabalho se complicou com os reajustamentos adotados pela empresa, por exemplo, sobrecarga de trabalho durante o dia? Na área comercial não, com os reajustamentos só muito pontualmente tivemos diferenças significativas. Já em relação com os clientes, a situação tornou-se mais confusa. Os clientes deixaram de nos receber em reuniões e foi uma época muito complicada para a relação entre as empresas e os clientes. Está a ser difícil voltar à normalidade? O que está a fazer para as vendas possam ter sucesso? Na realidade ainda ninguém voltou à normalidade. O que tentamos é dar aos nossos consumidores, a todos os nossos clientes, os nossos artigos com as melhores condições e sem interrupções do serviço. A adaptação aos novos ciclos de consumo, os hábitos de compra diferentes dos consumidores, as novas exigências legais, quer nos horários, quer nas formas de servir os produtos. Vai ser um desafio muito grande para este ano que se avizinha. Por isso esperam-se tempos que vão ser de readaptação e que as empresas possam trabalhar de uma forma adaptada, mas possam também continuar a dar o nível de serviço que seja eficaz para que as pessoas não deixem de ter os produtos que precisam e que têm necessidade. Bem, muito obrigado. Desejo muito sucesso a si e à sua empresa daqui para a frente. Obrigado, Carolina. E foi assim o Telejornal Covid. Catarina Viterbo, Artur Santos. fica em casa, fica em segurança.